Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Na palavra de hoje, o Senhor está falando: não se põe em julgo desigual com os descrentes. Por que o Senhor está nos alertando? Porque quando uma pessoa ela está em meio a pessoas que elas não creem em Deus, elas não têm o temor do Senhor, elas fazem qualquer coisa e elas não se sentem culpadas, elas podem fazer qualquer coisa errada e elas não sentem culpa e elas levam a vida da maneira que elas acham que é o melhor para elas. Elas não pensam no melhor para os outros. E quantas pessoas elas falam coisas que não deveriam o tempo inteiro, fazem coisas que não deveriam o tempo inteiro, pensam em prejudicar os outros, faz mal para os outros. Aí Deus fala: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que tem em comum? Uma pessoa boa que pensa nas coisas certas, que ela quer fazer as coisas certas, enquanto o outro está destruindo. Se tem pessoas que você quer que ela ande conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, tem muitas pessoas que falam, vai deixar de fazer tudo, não vai existir mais, porque é uma vida difícil, porque aquela pessoa ela não vai poder mais se distrair, não vai poder se divertir. Quem tem fé no Senhor, quem crê em Deus, ela tem uma vida mais leve, ela tem uma vida de paz, ela se diverte, ela se distrai, ela sai com a família, ela tem lazer, ela tem uma vida livre em Cristo Jesus. Ela deita, ela dorme, ela fica em paz, o coração dela fica em paz. Não há liberdade maior do que essa. Pessoas que fazem coisas erradas e vivem só querendo perturbar a vida do outro, ela não tem paz, é uma pessoa sem paz, porque ela faz um monte de coisas erradas e de qualquer maneira, quando tem pessoas que elas querem trazer para elas, levar para elas, não é trazer, é levar para elas aquelas que estão no caminho certo. Então elas ficam criticando, elas ficam tentando, vamos fazer isso,
Vamos em tal lugar, olha, você precisa melhorar, você precisa se valorizar mais, fica tentando tirar outra do emprego, falando que ela merece mais, que você merece mais, e vai sutilmente, às vezes são pessoas que já demonstram que fazem maldade e que são pessoas que falam palavrões, que desejam mal, que fazem coisas assim absurdas na frente de todos. E elas não se preocupam com o mal que elas estão causando para os outros. Porque na verdade elas querem intimidar, é o que diz na palavra do Senhor. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Uma pessoa má, uma pessoa perversa, ela não tem misericórdia, ela não tem compaixão, e tem pessoas que elas nem têm sentimento de culpa, porque elas fazem mal para o outro e elas ficam tranquilas, como se elas não tivessem feito nada. Tem pessoas que elas, infelizmente, elas só ficam bem quando elas causam mal para o outro, quando ela vê o outro sofrendo. Então, é o que Deus fala: não se põe em julgo desigual com descrentes, porque quem não tem o temor de Deus, ele tira a vida do outro sem culpa alguma. Ele não tem o temor. Por que ele vai se preocupar? De que vale a vida do outro para ele? Quando nós falamos que servir a Deus, viver uma vida com Deus, é uma vida de proteção, porque temos a proteção do Senhor, porque o Senhor nos livra da maldade humana e espiritual. Porque quem para nos livrar senão Deus? Só Ele que nos livra. Ele envia anjos fortes, poderosos, para todo aquele que crê, para todo aquele que busca a Deus. Buscar a Deus significa você conversar com Deus assim que acorda. Não deixe de falar com Deus, de pedir a proteção do Senhor para a sua vida e da sua família. Nos dias de hoje, principalmente, não podemos brincar. Temos que orar, temos que buscar a Deus e pedir livramento, para que Deus nos livre da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Como diz na palavra do Senhor, que a harmonia entre Cristo e Belial. Aqui no dicionário, significado de Belial: falta de utilidade, termo que deriva do hebraico, usado para indicar algo ou alguém inútil. Termo que deriva do hebraico pela junção de beli, não, e ial, sem, usado para indicar algo ou alguém inútil, que não serve para nada ou que não é bom para nada. Na Bíblia, para referir os filhos de Belial como sinônimo de inútil, sem valor ou com o sentido de malvado, prejudicial. Em algumas interpretações bíblicas, refere-se ao chefe dos demônios. Então, o inimigo. Então, não devemos nunca, olha como é sério as coisas que nós falamos, e temos que saber o que podemos falar e o que não falar. Olha como é grave isso na vida das pessoas. Belial, o significado de Belial no dicionário de português, usado para indicar algo ou alguém inútil, que não serve para nada ou que não é bom para nada. O significado de inútil ou que você não serve para nada, quantas pessoas falam isso com seus filhos? E na Bíblia está falando, refere-se ao chefe dos demônios, que é o inimigo.
Então, não podemos falar isso. Temos que nos afastar de pessoas que usam esses nomes, falando nomes. Tem pessoas que entregam suas famílias para o inimigo. Elas falam que é filha do inimigo, falam isso, falam aquilo. Como que uma pessoa vai se colocar, é como diz na palavra do Senhor? Que a harmonia entre Cristo e Belial, porque Belial é o inimigo. Então, não tem harmonia, porque Jesus é o amor, é o puro amor. Ele perdeu a vida dele na cruz para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para nos salvar. E temos que ter o conhecimento da palavra do Senhor. Cada dia o Senhor vem com uma palavra nova, vem com abrindo os nossos olhos, tirando as nossas vendas dos olhos espirituais, para que saibamos falar das coisas de Deus e nos afastar totalmente do mal. Quando um pai ou uma mãe fala que um filho é inútil, ele está declarando uma coisa horrível na vida do filho, na vida da filha, sem saber o significado dessa palavra. É muito grave, é muito sério. Quando uma pessoa ela acha que ela é inútil, ela está sem saber, ela está se condenando com a boca dela. Então vamos orar e pedir a Deus sabedoria no falar, e que nunca mais nas nossas vidas essa palavra é inútil, que ela seja, e pedimos a Deus que ela seja banida do nosso vocabulário e dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, quantas vezes famílias se destroem literalmente por falta de conhecimento. É como diz na palavra do Senhor. É muito sério, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente fala as coisas no dia a dia e a gente pensa que é uma palavra comum e não é um palavrão, porque a gente acha que palavrão é só aquelas outras palavras, aqueles palavrões que as pessoas conhecem no dia a dia, que hoje em dia tem muitas pessoas e os jovens falam muitos palavrões. Aqueles que não frequentam uma igreja, que vive afastado de Deus, que a família não ensina, e às vezes a família ensina, não é que não tem ensinamento, e eles falam, hoje em dia se fala cada palavrão, que aí as pessoas ficam rindo e falando, mas é muita bobagem, mas a pessoa não pode falar mais nada, tudo é errado, tudo não pode, isso é muito chato, é desagradável. Mais chato e desagradável, perdão, meus irmãos e irmãs, são famílias sendo destruídas pelas próprias palavras, sem elas terem noção da gravidade, que às vezes um trabalho não dá certo, às vezes portas se fecham, às vezes tem discussões nos lares, começam aquelas brigas sem saber por quê. E a família fala, mas eu vou na igreja, mas eu não falo palavrão, na minha casa ninguém fala palavrão. Mas olha como é sério, quando a gente começa a buscar um entendimento do Senhor, Ele nos dá sabedoria, Ele tira as vendas dos nossos olhos espirituais, e cada palavra ela tem um significado. Por isso que pedimos ao Senhor que ponha anjos nas nossas bocas e das nossas famílias, para que só falemos aquilo que vem de encontro para o nosso bem e da nossa família, para que ninguém seja condenado pela própria boca, que nenhum da nossa família seja condenado pela própria boca, porque precisamos saber da verdade. Porque a palavra de Deus, quando conhecemos a verdade, ela nos cura, ela nos liberta. Como Deus falou, meu povo perece por falta de entendimento. É isso que diz a palavra do Senhor. Ele fala conosco.
Ele cura, Ele liberta, Ele salva. E as bênçãos do Senhor, elas vêm pela bondade, pela misericórdia, não é pelo nosso merecimento, mas é pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E nós te pedimos, Pai, cada dia, Pai, vem com teu amor e poder e nos abençoa com teu infinito amor, Pai, em nome de Jesus. Nos protege, Pai, e nos ensina a falar certo, nos ensina a te agradar e nos livra de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos, envia teus anjos poderosos e põe ao nosso redor, põe ao redor das nossas famílias e guarda a nossa saída e a nossa chegada, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos livra hoje e sempre, Pai, da maldade humana e espiritual. Pois somos santuário do Deus vivo. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? O Senhor, Ele nos mostra que o único é Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Tudo que Deus não dá a glória dele para ninguém. E tem tantas pessoas endeusando tantas coisas. Hoje em dia nós vemos pessoas que passam 2 dias, às vezes 3 dias. Quantas horas as pessoas ficam em uma fila para assistir um show e elas passam tanto tempo ali porque aquele cantor, aquela cantora, aquela pessoa se tornou um ídolo para ele. E eles não largam, eles não abrem mão, eles não abrem mão de forma alguma. Eles saem do emprego, tem gente que perde o emprego, fala, eu vou ter que ir, eu não vou perder esse show, porque nunca vieram aqui e eu vou ver esse show a todo custo. Viajam de longe para ver o show e eles endeusam as pessoas, aquela pessoa ela passa a ser um deus, porque eles não comem direito, eles não dormem e eles vivem em função daquele cantor, às vezes são músicos, às vezes são bandas e eles, não é pecado você gostar de música, você sair para se divertir, mas você passa esse tempo todo, se você passaria esse tempo todo em uma fila para você ter um encontro íntimo com Deus, para você falar com Deus. Nós não precisamos passar esse tempo nas filas, nós podemos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora você vê quantas pessoas elas não têm tempo para Deus. Eu não posso, eu não tenho tempo, eu não posso ir na igreja porque eu estou muito ocupado, eu estou muito cansado, eu tenho que fazer isso, eu tenho uma correria. Eu não tenho tempo de ouvir uma palavra do Senhor na minha casa ou no meu carro, porque eu sempre estou com pressa, eu sempre tenho isso, é muito trabalho, tem as crianças, tem a esposa, às vezes a esposa fala, tem o marido, tem as crianças, tem o trabalho, tem isso e aquilo. Ninguém, quando uma pessoa ela não quer buscar a Deus e ela não quer estar com Deus, toda desculpa, e elas colocam tudo em primeiro lugar, menos Deus. Aí na hora do desespero, até aqueles que fazem mal para os outros, aqueles que são perversos com a vida dos outros, na hora que eles estão desesperados, a primeira coisa que eles falam é chamar por Deus. Por que não buscar a Deus em primeiro lugar? Deus não dá a glória dele para ninguém.
Às vezes uma pessoa, ela pede uma coisa, pede para Deus, aí quando ela recebe, ela fala, ai, foi fulano que me abençoou, foi fulano que me deu, ai, foi meu marido. O outro fala, foi minha esposa. Não, foi meu chefe, foi meu patrão, foi meu filho que me deu, foi fulano. Mas Deus fica onde? Tem pessoas que nem pronunciam o nome Deus, Jeová. Aí ele quer que Deus seja o provedor. Jeová Jeová Jireh, o provedor. Aí ele faz oração, ele pede para Deus, me ajuda com isso, eu sei que o Senhor vai me dar, me ajuda. Aí faz a oração da maneira dele, da maneira dela. Aí quando Deus provê, aí ele dá a glória de Deus para outro. Ele fala, não, foi fulano que me indicou e eu consegui um emprego. Aí Jeová Jireh, o Senhor que proveu aquele emprego, aquele trabalho, a pessoa não fala mais que foi Deus. São pessoas que não são tementes a Deus, que eles falam e eles recebem, igual aqueles 10 que Jesus curou os 10. Depois só voltou um para agradecer. Um só para agradecer. A gratidão, ela é muito poderosa. E às vezes tem pessoas que têm vergonha. Aí elas estão em um grupo, aí a pessoa ela é acostumada a agradecer pelo alimento, agradecer pela vida, agradecer a Deus. Ela faz oração em silêncio, onde ela está, ou com a família dela e tudo mais. Aí ela sai para jantar ou para fazer um lanche, para ir em uma lanchonete ou tomar um sorvete, seja o que for, com amigos, amigas, conhecidos. Aí quando ela está lá, aquele pessoal é de brincadeira, estão descontraídos, aí eles não têm coragem, aquele que está lá, ele não tem coragem de fazer a oração dele, porque ele acha que os outros vão achar impróprio para aquele momento. Então, como pode dar certo? Pois somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como Deus pode nos chamar de meu povo, ele andando conosco e nós deixarmos Deus de lado? Quando nós estamos em um grupinho, que aí começa todo mundo a conversar entre eles e deixa você de fora. Como que você se sente? Você se sente deslocado? Quantas pessoas já foram em festas, às vezes de aniversário, de casamento, aí conhecia poucas pessoas e aquelas poucas pessoas, ou só os noivos e tudo mais, eles ficam, claro, não pode dar atenção, e aquelas pessoas que estão ali, elas se sentem deslocadas, ou a pessoa se sente só, porque ela não conhece todo mundo e ela se sente só. E ela fica lá de lado, esquecida, porque os noivos, eles não podem dar atenção. Então, eles têm muitos convidados. Ou, às vezes, no aniversário. Aí a pessoa fica lá sozinha e todos pegam seus grupinhos e se reúnem e a pessoa fica... E qual é a vontade de ficar ali? Dá vontade de ir embora e não ficar. Como que você quer Deus na sua vida se você não põe Deus em primeiro lugar? Então, você tem que andar com pessoas que pensam igual a você, que buscam a Deus, que não deixa Deus de lado, porque senão você, com certeza, uma hora você vai deixar Deus de lado para você dar atenção àquelas pessoas. Não deixa Deus em segundo plano. Não podemos. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você receber sua bênção, ele usa pessoas, lembre-se disso.
Dê a Deus o que é de Deus, a glória é de Deus. Ai, um amigo arrumou um emprego para mim, glória a Deus. Deus colocou esse amigo no meu lugar. Foi Deus quem te usou. Foi Deus quem usou você, meu irmão, minha irmã. Olha, meu amigo, ele foi usado por Deus. Aquela vaga era para mim, porque Deus que separou para mim. Foi Deus quem me deu. Coloca Deus em primeiro lugar, que Deus vai te colocar em primeiro lugar também na vida, nos planos dele. Não podemos nos afastar para agradar aos outros. Agrade a Deus. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, ser chamado de filho, de filha do Deus Todo-Poderoso é maior privilégio de um ser humano. Você já pensou ser chamado de filho e filha de Deus? Esse é o maior privilégio. Qual o pai e a mãe que ama seu filho, que não vai proteger e vai dar o melhor para ele? Você quer o melhor para a sua vida? Siga os caminhos de Deus. Faça a vontade de Deus. Seja grato. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Abençoe todos que estão ao seu redor, abençoe a sua família, fale coisas boas, coisas que edifiquem o seu lar, seja leve, tenha bons pensamentos. Se algum pensamento passar, se você tiver pensamentos ruins, negativos, saiba que não é de Deus. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos enche, nos faz transbordar com teu amor e poder. Tira, afasta de mim todos os maus pensamentos, tudo que não é de Deus, tudo que não vem da parte de Deus. Tira do meu caminho, da minha família. Declare: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, entre em nossos lares, queima toda maldade espiritual, queima todo olho gordo, toda inveja, queima toda palavra de maldição. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, todas as palavras que falamos sem saber o significado, sem saber o peso, Pai, daquelas palavras. Nos perdoa, abre os nossos olhos espirituais, protege as nossas vidas, as nossas famílias. Vem com paz, com bênçãos, com caminhos abertos, protegidos, Pai, em nome de Jesus. Traz fartura de bênçãos para os lares dos teus filhos, traz harmonia, traz a prosperidade, Pai, a tua prosperidade, e dai-nos sabedoria, discernimento e o conhecimento da tua palavra, Pai, que cura, liberta, salva e dá vitórias para os teus filhos. Vem, Jeová Jiré. O Senhor é provedor das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, Pai, pela palavra de hoje, pela tua palavra que cura e liberta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.